Rádio Tabajara apresenta Cena Cultural, arte, cultura, literatura e educação. Bom dia, caros ouvintes. Estamos de volta com o Cena Cultural. Bom dia, ouvintes. Hoje conversaremos sobre novos talentos da música paraibana, um estado que apresentou grandes nomes como Elba Ramalho, Jackson do Pandeiro, Zé Ramalho, Vital Farias, Roberta Miranda, Sivuca, Genival Lacerda, Herbert Viana, dentre tantos outros. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Daniele. Aliás, esses artistas continuam a aparecer, graças a Deus, né? Dentre eles, os Gonzagas, com quem logo conversaremos. Mas antes de conversar com os Gonzagas, nós vamos de música. Nós vamos iniciar então com Luiz Chiari, que é um campinense e saiu daqui com destino ao sucesso, e ele bateu com Maria Gadu lá no Rio. E ele conta essa história, né? Eu assisti uma entrevista dele. E aí hoje eles têm um grupo chamado Varandistas que se encontram. Ela sempre canta uma música dele, outra no show. A música dele é uma música muito interessante, intimista, que tem muito a ver, inclusive, com as músicas que Maria Gadu canta. E nós escolhemos Linda Rosa, na voz de Maria Gadu. Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois. Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto, ingênua de vestido assusta. Afasta-me do ego imposto, ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto. Agora sem não mais reclama, pois dores são incapazes, e pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Não pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois. Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto, ingênua de vestido assusta. Afasta-me do ego imposto, ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto. Agora sem não mais reclama, pois dores são incapazes, e pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Parabéns, Luiz, pela bela canção, linda mesmo. Agora vamos conversar com os Gonzagas, né, Ricardo? Bom dia, meninos. Para não perder tempo, eu mesmo vou dizer o nome de vocês, são muitos, né? Yuri, na voz de sanfona, Daniel Costa, voz de zabumba, Felipe Alcântara, voz de triângulo, Gonzaguinha, voz de guitarra, e Carlos Henrique sanfona, Hugo no baixo e Caio na bateria. Coincidentemente, os últimos que você falou aí não vieram hoje, né? Hugo e Caio não vieram. Então nós temos 5 Gonzagas aqui. É. Então vamos começar então o nosso papo. Primeiramente, né, todos querem saber, eu quero saber também, como é que surgiu a banda Os Gonzagas? Bom dia a todos os ouvintes. Só falar um pouquinho da nossa história. Então, os Gonzagas atualmente é uma junção de duas trajetórias musicais bem despretensiosas, mas que chegaram ao que somos hoje, né? De um lado, tem a minha história juntamente com os meus irmãos, meu primo, que é Daniel, o Luiz Gonzaga também está aqui, que a gente fazia nossa brincadeirinha de família, né? Tocava e tal. O Hugo também se juntou a gente.
E tinha meu outro irmão Igor, que também tocava com a gente, mas que atualmente não faz mais parte da banda, optou por sair, que foi quando entrou o Caio na bateria. Então a gente fazia nossa brincadeirinha a nível de família, que foi ganhando um certo espaço, assim, gente que olhava e achava aquilo legal e foi chamando pra tocar as festas, animar as festas. E esse é um lado da história. Agora eu vou passar para Felipe para ele contar o outro lado da história. Como o Yuri falou, as trajetórias elas se encontraram exatamente quando a gente viu a necessidade de transformar a família dele numa coisa maior através do som. E antes disso, tocávamos eu, Carlos e Daniel. Na época de colégio, a gente estudava junto. E descobrimos muita coisa da música, principalmente nordestina, juntos, em sala de aula. Então, nos intervalos, entre uma aula e outra, a gente estava sempre tocando. Em todas as festas da escola também, a gente era contratado por um cachê que muitas vezes não dava nem para chegar no ambiente que a gente ia tocar, mas dava não. Mas aí a gente, com o passar do tempo, sentiu a necessidade de transformar coisas paralelas em uma coisa só, que foi quando os Gonzagas ganharam volume, não só em termos de integrantes, mas em termos musical também, e se transformou no que é hoje, a formação com 7 pessoas em palco, tentando fazer um som bem nosso. Ah, legal. Aí, e a ideia do nome Os Gonzagas é porque tem parentesco aí, não é isso? Yuri, chama Yuri Gonzaga, né? Tem o irmão dele, Luiz Gonzaga, e Igor, como Yuri já comentou, né, que fazia parte da banda, também é Gonzaga, né? Isso foi uma homenagem que já vem desde o nosso avô, né? Nosso avô botou o nome de meu tio, pai de Yuri Luiz, de Luiz Gonzaga da Costa. E meu tio, Luiz Gonzaga, quis continuar essa herança aí com o nome Gonzaga, né? Então o primeiro filho, o homem, botou Luiz Gonzaga da Costa Filho. E nos outros homens ele acabou incluindo o Gonzaga como um segundo nome, né? E saiu Yuri Gonzaga e o Igor Gonzaga. Quando a gente chegava pra tocar, o pessoal já dizia: lá vem os Gonzaguinha, lá vem os Gonzaga, lá vem os Gonzagas. Aí por isso que, por um lado, o nome Gonzagas vem disso, né, na verdade. Fora que acaba calhando com essa homenagem que é o nome do rei do Baião, Luiz Gonzaga, né? Legal. Bom, o estilo de vocês é exclusivamente forró ou vocês vão transitar por outros estilos? Bom dia aos ouvintes. Olha, nosso estilo, ele é um pouquinho de tudo, né? Então a gente gosta de estudar muito outros autores, intérpretes, outras músicas e outros estilos, como da MPB, o Djavan, o Lenine, e incorpora isso ao nosso forró, mas nunca deixando de fazer uma referência ou uma alusão ao estilo de Luiz Gonzaga, de Antônio Barros de Sessel, de Marinês, aquele forró mais tradicional. Mas obviamente que nós incorporamos alguns elementos de outros estilos na nossa música, ao nosso forró, mas nunca largando o pé de serra, o forró mais tradicional. E é isso que faz a nossa música uma música um pouco diferente dos outros forróis que existem hoje em dia. Então a gente trabalha muito nesse foco. Interessante, quer dizer então que uma pessoa que comprar o disco de Os Gonzagas, ele vai escutar, por exemplo, ele pode escutar um maracatu, ele pode escutar uma coisa assim, um caboclinho, uma coisa assim... Sem dúvida. Ciranda, né? Então é interessante isso. Então é uma coisa mais da raiz da nordestinidade mesmo, não é simplesmente o forró. Né? Não, a gente costuma dizer que nosso som é música nordestina com outras influências, né? Mas aí o forró é o foco principal. Que aliás eu percebi que tem guitarra nas músicas de vocês, né? Nos 2 shots que eu escutei tem guitarra, inclusive o solo de Minha Origem. É uma guitarra, ou seja, fugiu da sanfona, né? Nesse caso. A gente tenta fugir às vezes só sanfona ou só de instrumentos regionais pra dar uma diferenciada no forró da gente. Ah, muito bom. Quem falou foi o Gonzaguinha. Embora todos sejam Gonzaguinhas, que é o guitarrista. Uma das coisas que eu tenho observado no que diz respeito aos Gonzagas, e acredito que todos os seus fãs devem reparar, e quem acompanha vocês também nas páginas, das redes sociais, é o material de divulgação, que é muito bom, é bastante criativo, enfim, às vezes curtos vídeos, às vezes mensagens, às vezes recados, e sempre num tom de alegria, muito colorido, interessante. Quem é que é responsável pelo material de divulgação de Os Gonzagas? O grande responsável pela identidade visual da gente é Gonzaguinha, que é nosso guitarrista também, e a Mana, a esposa dele. Mas a gente, na verdade, tudo parte de conversas com todos os integrantes, que
passada para o computador, para as imagens, para as palavras, através do nosso núcleo de comunicação, que a gente dentro da banda tem uma organização que divide as coisas administrativas das coisas criativas, e tem essa parte, esse departamento de comunicação, que fica a cargo principalmente de Amana também e sete e integrantes, Gonzaguinha. né? Tem departamento de comunicação, departamento de nutrição, departamento... É tudo na mesma sala. o departamento, na verdade, são pessoas, né? Que Não, tem eu que sei. fazer. Exatamente. E aqui, por exemplo, o vídeo de Amor da Gota é produção de vocês. Assim, vocês não contrataram Gonzaguinha uma pode empresa, falar melhor. não. Não, a gente não contratou ninguém, não. Na verdade, também saiu da noite pro dia, né? A gente gravou rapidinho. Rapaz, e sinceramente, eu posso ser bem franco, assim, minha opinião, eu gosto mais dele do que do outro, que parece que tem uma produção maior. Assim, que tem várias tomadas, mas eu gosto mais daquele, assim, tem uns recortes, aí bota umas perninhas sem rosto. Aí eu gosto dessas inovações. Na verdade, foi pra suprir a falta de um ator. A gente não teria um ator mesmo pra mostrar o rosto, nada. Aí eles vamos usar só parte do corpo de alguém, que você não precisa também ser um ator de primeira pra fazer isso. E quem gravou foi Carlos, o sanfoneiro, um dos sanfoneiros, e a esposa dele, Larissa. Eu gostei bastante do vídeo porque é ótimo, né? Não aparece, né? Uma ideia boa, né? Não Pra precisa mim, aparecer. principalmente. Vai lá, Dona. Eu já vi esses 2 clipes também com o Ricardo ontem. E assim, eu gostaria de ouvir uma música de vocês. Vocês estão aqui com os instrumentos aí claro. paradinho. Vamos abusar um pouquinho dos meninos, né? Afinal de contas, quem sabe faz ao vivo, né? Meu bem, eu gosto de você de um jeito diferente. Meu corpo inteiro acende quando você telefona. O leite ferve e derrama, a cuscuzeira seca, o coração não se aquieta, parece que vai voar. Eu prometi pra São João um agradinho, banho, tosa, escova pro carneirinho. Te chamei pra dançar shot e a coisa cresceu. Ninguém nesse mundo te deseja mais que eu. Eu gosto de você com força, por isso eu grito I love you. Com toda a gota, tô doido pra te dar um beijo na boca, pra gente trocar carinho, passar a noite juntinho, pra fogueira não apagar. Gosto de você com força e a cor dessa paixão é roxa. Tô doido pra te dar um beijo na boca, pra gente trocar carinho, passar a noite juntinho, pra fogueira não apagar. Muito boa música. Aliás, estava escrito nas estrelas, né? Que os Gonzagas iriam fazer sucesso como o Gonzagão fez. Mas, gente, agora cá entre nós, esse eu quero saber, e talvez muitas pessoas aí que estejam escutando o nosso programa. E a Europa? Como é que é essa história de os Gonzagas invadirem a Europa? Conte pra gente como é que aconteceu desde o convite, como é que foi lá, enfim. Tudo começou com a nossa investida em participar do Festival de Itaúnas, né? O ano passado. Que a gente se inscreveu também, sem maiores... Itaúnas... No Espírito Santo. Certo. É o festival de forró que tem anualmente lá e que movimenta, assim, muita gente envolvida no circuito, chamado Circuito Forró, ali para as bandas do Sudeste, e também pega o pessoal de Brasília e também pega a galera da Bahia também. Envolve muita gente que é praticamente fanático pelo forró autêntico, então tem muita gente que faz pesquisa, existem DJs especializados em música nordestina, faz coleção de vinil, então é um mundo, foi uma experiência bacana também pra gente, mas sem querer fugir muito do assunto, já que é a Europa. Então a gente se inscreveu no festival, assim, até sem saber disso, né, do que era esse universo do forró que existe lá pras bandas do Sudeste. E escreveu a música Se Eu Fosse Dois, e a gente acabou saindo vencedor do festival, né, com melhor banda e melhor letra. E isso, uma das premiações do festival era a abertura dessa porta de se apresentar no Festival de Forró em Londres. Então tudo começou com isso, que permitiu que a gente fosse. Claro que o festival de Itaúnas, ele assim, pagava
os custos para 3 apenas, a gente teve que correr atrás para levar a banda toda. Então foi toda uma movimentação e o pontapé inicial foi isso. E aí, como é que foi lá? A aceitação do público europeu? Conheceram, sei lá, contatos, fãs, assédios? O circuito de forró lá na Europa ele é muito forte. Então, o forró pé de serra, ele é bastante divulgado. Então, quando a gente chegou para tocar em Londres, a gente viu, por exemplo, lá teve o Festival de Forró de Londres, lá tem professores de forró de outros países ensinando a dança, tendo aulas de zabumba, de triângulo, de sanfona também. Então, assim, a gente ficou bastante feliz e até, assim, a gente fazendo uma comparação com o que acontece aqui, principalmente na Paraíba, a gente vê que esse forró pé de serra não tem esse poder. Quando a gente chegou também lá em Itaúnas, que viu o circuito de forró do Sudeste, a gente viu que se brincar dá de 10-0 na gente. Então, assim, a gente fica ao mesmo tempo feliz e preocupado por não existir essa divulgação aqui. Lá na Europa, a gente teve muito contato com as pessoas, com os organizadores, com as pessoas que produzem esse forró e divulga por toda a Europa. Então, esse contato é feito, obviamente, pela internet, por causa da distância. E esse contato facilita muito para ver o que é que está ocorrendo de forró na Europa e para que, se a gente for novamente para a Europa, a gente saiba do que é que tá rolando desse estilo por lá, para que a gente possa fazer nosso forró, como a gente fez, propagar o som dos Gonzagas por lá também. Mas que a gente ficou feliz e a experiência foi única. Principalmente para as pessoas que foram pela primeira vez, porque Felipe já morou um tempo na Europa, mas para as pessoas da banda que foi pela primeira vez, foi um impacto muito bom e positivo. Apesar de a gente fazer essa relação de, poxa, aqui na Paraíba poderia ser mais divulgado isso. Nós poderíamos trabalhar mais o forró dessa maneira, né? É interessante, você falou nessa história de como o forró é conhecido lá e as pessoas trabalham, professores, enfim, em cima dessa área. E Daniele, ela está aqui, que não me deixa mentir, ela tinha uma professora francesa que ela dizia que lá na França tinha um departamento que estudava o cordel. É na Sorbonne. E é interessante, a gente às vezes não sabe a força que a determinada cultura, estamos falando da nossa, tem exatamente lá fora. Aliás, é muito comum as pessoas dizerem que determinado cantor é muito mais respeitado fora do que dentro do país. Então, assim, que bom, nem sabia. Tá aí uma coisa interessante, nem sabia que o forró era conhecido lá na Inglaterra ou lá em Lisboa, aliás, lá no Portugal. E saber, inclusive, que tem professores, como vocês disseram, que ensinam. Tem gente tocando também sanfona nesse estilo, fazendo solo com esse floreio, porque é diferente do acordeão, sei lá, do francês, do italiano, né? Que inclusive parece que tem outro nomezinho, o italiano, não lembro. Mas enfim, mas é diferente o floreio. Mas tem gente fazendo exatamente assim, como se fosse forró mesmo? Tem, sem dúvida. Como o Carlos estava dizendo, a vivência deles lá é impressionante, a forma que eles pesquisam o forró. Primeiramente porque o forró lá, ele puxa os estrangeiros através da dança. Antes de mais nada, eles, quando vão a uma casa brasileira para aprender algum ritmo, a dançar algum ritmo, o forró é um dos que mais encanta, porque a gente, como nordestino, sabe o que é dançar um bom forró, e não é à toa que eles se apaixonam. E a partir do encanto pela dança, eles vão pesquisar a história, a música, as influências. Então, isso daí se torna mais um campo de pesquisa para eles que adoram ir a fundo em tudo que investem. E não é à toa que está como está o forró atualmente, sendo disseminado por toda a Europa. Quando falo toda, envolvendo o leste europeu, Rússia, Polônia, Suécia. Em toda a Europa tem forró atualmente. Então é uma coisa que pra gente é de extrema importância, mas infelizmente não tem o devido reconhecimento no Brasil todo como deveria ter e tá tendo agora na Europa. Quase sempre é assim, né? Você chegar a escutar um forró inglês, alguém tocou lá, e assim, mas eles compõem também não? Assim, atualmente muitos que fazem forró lá, eu acho que a grande maioria, eu que 90%, são brasileiros que moram lá há um tempo e estão fazendo. Mas conheço sim compositores que compõem inglês. Zé Azevedo é um grande amigo meu que ele já tem mais de 50 composições em inglês. Ele já fez várias versões de músicas de Dominguinhos em inglês. Já na época que Dominguinhos era vivo, ele teve a oportunidade de apresentar Dominguinhos boa parte disso. E também tem outros compositores como Guilhermino e outros de lá, que já atuam nesse mercado de compor em inglês, que é um grande desafio você falar uma linguagem nordestina, fazer forró em palavras
de outro idioma. Então é um desafio que tem que ser muito respeitado. Legal, muito bom. E aí, no dia a dia, vocês com certeza devem ter outras profissões, né? Não vivem só da música. Hoje é muito difícil, né? Viver só da música, né? Em parte, né? Parte sobrevive daí. Aí, diga, o que é que alguém faz outra coisa assim, além da música? Como o Felipe bem ressaltou, na verdade, boa parte da banda hoje em dia vive só da banda, né? Ou vive para a banda, né? A gente não tem conseguido, assim, uma fortuna ainda, né? Com o nosso trabalho, mas a gente tem feito o trabalho com uma certa substância, né? E constância. Boa parte dos meninos, fora eu e Carlos, se dedica só... Boa parte não, todos os meninos, fora eu e Carlos, que ainda ensinamos, né, lecionamos, se dedicam só à banda, né? Tanto com a parte de mídias sociais, né? Enfim, composição, tudo isso é por conta da banda, né? Basicamente, ninguém aqui tá dividindo seu tempo fora da arte, né, da banda. Quer dizer, então, que Daniel e Carlos Isso, são professores. Ainda são persistentes nesse erro. Não. Eu assisti um filme que não lembro o nome, que é com Cameron Diaz, sei lá o nome dela. E aí o cara pergunta, onde é que você errou para você se transformar em professor? Né? Qual o seu problema para você ser professora hoje? É gostar de sofrer, viu? O problema é, né, a parte financeira. Né? Porque eu pelo menos assim, não nasci para outra coisa não. Tem que dar aula mesmo. Caros ouvintes, eu estou falando isso porque eu também ensino, viu? Então não estou zombando dos professores, não. Só estou falando que a nossa profissão deveria ser um pouco mais respeitada. Tão importante quanto a saúde, a segurança pública e a própria arte, né? A educação, ela é fundamental, né? Infelizmente ela é levada, né, nas coxas. E creio né, que por isso que persistimos, né, na nossa função. Inclusive o Carlos está aqui também. Ser professor tem que ter vocação realmente, né? E muita disposição. E aí, agora vamos de mais uma música interpretada por mais 2 talentos paraibanos. O Wister Galvão, com a sua música Rabiscos Novos, e a participação, a tão conhecida, né, de vocês também, né, Lucy Alves. Inclusive vocês abriram um show dela, quando ela fez aquele grande show aqui, não foi isso? Foi a produção de vocês que foi atrás, ou Lucy, a própria Lucy, como é que foi que vocês... A gente abriu o show dela ali no Bustamante Mandaré, né, da programação do Extremo Cultural, que foi logo depois que ela teve uma ascensão bem forte por causa do programa da TV. E foi a própria produção do evento que procurou a gente. Pelo que nos contam, ela recomendou, disse, não, gostaria que fosse os Gonzagas para abrir o show, e isso foi interessante. Parceria já longas datas. É verdade, eu sempre acompanho as curtidas, as coisas. Então vamos lá, Lucy Alves e Wister Galvão com Rabiscos Novos. Em preto e branco, as fotos na parede, minhas mãos e um vazio, um sinal, beijos e afagos, papéis espalhados no chão, rabiscos de desejos que perdidos jamais se encontrarão. Lá fora, os passos permanecem iguais. Enquanto o tempo nos deixar pra trás, pra trás. Wister, minha amiga Lucy, eu tô aqui com muita alegria participando do seu trabalho, meu amigo. Vamos nessa! Em preto e branco, as fotos na parede, minhas mãos e um vazio, um sinal, beijos e afagos, papéis espalhados no chão, rabiscos de desejos que perdidos jamais se encontrarão. Lá fora, os passos permanecem
deixar pra trás, nos deixar pra trás. Nos deixar pra trás. Agora vamos à leitura do poema do dia. Chama-se O Empinador de Céus, um verso tecido para registro do sal, da imersão da vida em pedra, do rio sempre sobre gente sendo só, e tendo de ser sertão de ver-se são, segue nisso João entre sons e céus, se verso um vão, tece o universo. Basta só que uma palavra sua lance, sobre a outra a ponta de um fio, e essa que perceba o jogo avance, que receba o lance da primeira alcance, que esticada em verso bata em revoada, e que lançada possa tal palavra seja, que deixada em outra mais liberta esteja, e que repasse o fato itinerante à rede, e as palavras juntas sejam 1000 novelos, e pelos versos rolem de gerar sentidos, indo a mais palavras para mais lugares, se lançadas sobre mais destinos possam, de um tempo ao outro repassar o verbo, que sentindo lance ao seguinte a chave, que destrava a porta para sol adiante, e que mais palavras desnoveladas sejam, velejando em frases para cais distantes, que suscitem mundos sobre tais novelos, e as palavras livres saibam ser milhares, que armada tenda caibam mais palavras, e que todas elas sendo tão das outras, que carpindo cores, que empinando chaves, que um só João sozinho faz um verso, que palavras soltas de terceiro mundo, que com suas asas vão vencer vazios, e que vezes tudo, vezes céu silêncio, vezes só poema, todo o universo. Esse poema, ele não quer dizer, mas eu vou dizer, é do próprio Ricardo, a autoria de Ricardo Fabião. É uma homenagem a João Cabral de Melo Neto. É exatamente um diálogo com um poema chamado Tecendo Manhã, que ele diz que um galo começa cantando e aí passa o fio para outro galo, que passa o fio para outro galo, e aí amanhã vai tecendo, vai se fazendo exatamente a partir do canto de vários galos. Então a brincadeira com as palavras, que aí ele vai, a partir das palavras, ele vai criando um universo. Muito bem. Vamos agora ao nosso comercial e voltamos já já com Cena Cultural. Estamos apresentando Cena Cultural.